Olá, estamos de volta com o curso Como Captar Recursos por Meio de Editais e Prêmios Socioambientais. E nessa segunda parte da aula, a gente vai trazer 5 dicas, 5 passos para como que você consegue se inscrever melhor, ok? Vamos lá. Para começar, é importante pensar no planejamento e na organização da sua inscrição, né? A maioria dos prêmios dos editais, eles costumam ser anuais, né? Eles se repetem praticamente todos os anos, então é importante ter um calendário, né? Você já se organizar e saber em que momento que a gente pode se inscrever, quando que costuma abrir inscrição e fechar. Então tente se organizar para isso e planejar a inscrição. Trate realmente como um projeto, né? Com objetivo, com foco, com um cronograma, um plano de ação. Então, quem que vai ser responsável por essa inscrição? Quanto tempo você vai precisar se inscrever? Né? Quais são os passos que vêm depois? Então, realmente, procure tratar como um projeto. A maioria das inscrições você não consegue fazer em uma hora ou menos, né? Muitas vezes tem várias etapas, tem vários passos que a gente vai precisar se dedicar a todas elas. É importante também, caso você já tenha se inscrito numa edição anterior, guardar essas inscrições anteriores ou os documentos solicitados, porque normalmente eles podem ser realizados de novo, eles podem ser necessários ou ser úteis para a edição seguinte. Claro que não é para copiar e colar, né? Precisa atualizar sempre os dados, as informações, mas uma resposta de um ano anterior pode ajudar, pode contribuir para uma próxima edição. Uma coisa super importante que a gente sempre fala é não deixar para se inscrever no último dia, né? Procure se inscrever sempre no início do processo, ou pelo menos nos primeiros dias, por 2 motivos, né? Isso garante que o avaliador leia com mais tempo, né? Caso tenha algum erro na inscrição, você vai ter tempo de consertar, mas principalmente evitar problemas tecnológicos. Quase todas as inscrições são feitas online. Deixar para o último dia é correr o risco do site estar fora do ar, de você ter problema com a internet, de não conseguir enviar por qualquer problema técnico. Então, se inscrevendo no começo, você faz com mais tranquilidade e não corre nenhum risco. Okay? Um próximo ponto importante é sobre informação, sobre a análise desse prêmio, desse edital, né? Então, você precisa saber em que você está se inscrevendo, né? Procure conhecer esse prêmio ou esse edital em detalhes, né, antes de se inscrever. Leia sobre ele, se informe, principalmente o regulamento e o cronograma, né? A gente sabe que é meio chatinho, assim, mas tem que ler. Por quê? Para saber se a sua organização de fato é elegível, se está dentro, né, dos critérios, ou se você, infelizmente, vai acabar perdendo tempo ao se inscrever. Então, procure saber em detalhes, tenta ler o regulamento e o cronograma para realmente fazer uma inscrição adequada ao que está sendo solicitado. Okay? Muitas vezes, saber quem já foi vencedor pode ajudar também, né? Você tem ideia de um perfil, o que aquela organização normalmente busca, que tipo de projeto é selecionado. Então, isso pode ajudar a aumentar a probabilidade de sucesso. Quando estiver disponível, muitas vezes é segredo, né? Não é disponibilizado, tenta ver o perfil dos jurados, né? Quem é que vai avaliar? É uma organização, é somente a organização interna, são convidados externos, que perfil, né? Se você conseguir saber isso, também pode ajudar a adaptar a sua inscrição, ajustar para quem vai ler. Procure também ir além só dessa premiação e saber sobre a organização realizadora. Então, quem é que está promovendo isso? É uma empresa de mídia? É um banco? É uma empresa voltada à educação? Então, quem é que está promovendo? O que está por trás dessa organização que está realizando, que está lançando esse prêmio ou esse edital, né? Usar alguns termos comuns assim, dessa linguagem pode ajudar a criar uma empatia. Então, se é um banco, eles vão querer os números muito certinhos, né? Se é uma organização mais jovial, provavelmente você pode escrever numa linguagem um pouco mais informal. Então, tentar adaptar a inscrição para esses organizadores. Okay? E procure também usar os canais de comunicação, se tiver alguma dúvida, o e-mail ou o WhatsApp estiver disponível, você pode usar para tirar dúvidas sem nenhum problema, mas ao mesmo tempo, né, sempre com moderação. Você não pode também ficar mandando e-mails todos os dias, porque a organização que está lançando não vai ter condições de dar um apoio para cada candidato o tempo todo, né? Então procure se fazer notado, mas com moderação. Um outro item aí para uma inscrição de destaque é sobre a inscrição em si. Então, no momento da inscrição, o que é importante a gente se preocupar? Personalizar as respostas. Então, não adianta querer copiar, né, a mesma inscrição, você se inscreve a 2, 3 prêmios diferentes. É importante que seja realmente respondido apenas aquilo que foi perguntado, né? Então, se está perguntando sobre impacto, você tem que trazer dados numéricos, quantitativos, se possível depoimento, alguma coisa de como que aquela organização, como seu projeto transformou a vida das organizações.
por outro lado, está perguntando sobre inovação, não adianta muito você contar todo o histórico da sua organização. Então, você procura realmente responder aquilo que foi perguntado, né? Seja objetivo, né? Então, se está dando um limite lá de caracteres, não tente ultrapassar aquele limite, né? Às vezes o formulário bloqueia, em alguns casos não, e você consegue escrever mais, mas procure respeitar esses limites de espaço, né? E ao mesmo, por outro lado também, se você tem oportunidade de escrever um parágrafo ou 1000 caracteres ou um pouco mais, não escreva só uma linha, né? Procure usar esse espaço da melhor forma possível para tentar transmitir as informações, né? E evite, claro, né, simplesmente copiar alguma coisa, ou do seu site, ou de algum documento que a sua organização já tenha, né? Então, procure sempre personalizar essas respostas, respeitando esses limites de espaço. Tenha atenção também com a linguagem, né, principalmente tradução. Então, evite ter erros de digitação, erros de ortografia ou mesmo diferenças de idioma. Então, muitas vezes, lembra que se você está fazendo uma inscrição em inglês, por exemplo, números, né, vírgula e ponto é diferente no português e no inglês. Se você está se inscrevendo, presta atenção se tem uma concordância, né, singular e plural, se as palavras estão escritas corretamente. Claro que um errinho ou outro não tem nenhum problema. Mas, no mínimo, quem está lendo precisa entender muito bem, a sua ideia precisa estar muito clara, né? Então, questões de coerência, de coesão, são muito importantes numa inscrição. Cuidado ainda com números, né? Números tem que estar o mais correto, o mais atualizado possível, né? Revise cuidadosamente, às vezes uma questão de orçamento, se você tiver que mandar uma planilha, em alguns casos fica confuso, se você está falando em unidades, em milhares, né? Se você realmente colocou na moeda nacional ou em moeda estrangeira. Então, cuidado com números. A mesma coisa para a data também. Em alguns casos, a data pode ser eliminatória. Por quê? Muitas vezes, ou a organização precisa ter um período mínimo de existência ou um período máximo, ou o candidato precisa ter uma idade mínima ou uma idade máxima. Se a data estiver preenchida errada, muitas vezes isso vai ser um filtro, vai ser um corte aí simplesmente por um erro de digitação, né? Então, cuidado com datas também. E procure também, se houver um espaço, né, no formulário, procure mencionar algumas referências aí que atestem a qualidade do seu trabalho, de preferência, né, que sejam conhecidas da organização que está realmente lançando esse prêmio, né? Então, procura sempre mostrar qual que é o seu diferencial, inclusive com as referências. Então, o ideal é que o candidato preencha diretamente, ele mesmo faça a inscrição. Isso por quê? Porque muitas vezes existem algumas perguntas pessoais, né? Como o histórico dele, a trajetória, como que ele teve a ideia de fazer esse projeto, que muitas vezes, se quem está se inscrevendo é um assistente, uma secretária, ele não vai conseguir transmitir toda essa emoção que o próprio candidato consegue. Então, o ideal, assim, havendo disponibilidade, é que o próprio, né, quem idealizou o projeto, faça essa inscrição. Até porque é importante também balancear a objetividade com paixão e emoção. Terminada a inscrição, vem a parte de pós-inscrição, né? Então, não pense que acabou não, fez a inscrição, já está tudo certo. Não, no pós-inscrição, fica de olho assim, sempre vai ter algumas demandas do avaliador, né? Muitas vezes vai ter uma segunda fase, ou faltou enviar algum documento. Então, procure ficar sempre atento, né? Cheque e-mails, inclusive no spam, responda prontamente, fique de olho no cronograma, principalmente quando tem várias fases, né? Então, às vezes, você fez uma primeira inscrição perfeita, mas esquece que na segunda fase precisa fazer um documento tal, e você acaba não enviando. Então, fica bastante de olho no que vem depois, né? Então, são várias fases, na maioria dos prêmios e editais, é importante checar todas elas, né? Ao mesmo tempo, aguarde os próximos passos também, sem ficar o tempo todo solicitando um feedback, né? Nem sempre é possível, a maioria dos casos, não vai haver um feedback individual da parte da organização. Vai chegar um e-mail, né, coletivo para quem foi aprovado ou para quem não foi aprovado para uma etapa seguinte, né? Então, fique de olho nisso e tente não solicitar um feedback em todas as etapas. Como a gente já comentou, muitos prêmios ou editais têm fases diversas de seleção, então fique atento para cada uma delas, né? Tente se preparar igualmente para todas. Em alguns casos vai ter entrevistas ou vai ter visitas pessoais, então é importante também estar bem preparado para essas etapas, né? Havendo uma visita ou até mesmo uma entrevista por telefone, procure ser natural, né? Ser o mais honesto possível. Se é uma visita, a gente costuma brincar, né? Que quando chega na visita, tá todo mundo usando uniforme, a gente acha que tem algo estranho, né? Porque no dia a dia, normalmente não é assim. Ou está tudo muito arrumado, muito limpinho. Então, sim, lógico, né? Precisa ser o natural. Como que é o dia a dia da sua organização, do seu projeto?
é isso que a gente está buscando, né? Então procure ser o mais natural possível, sem essa tentativa aí de encobrir a realidade, né? A gente precisa ver como que é o projeto na prática. Okay? E se por acaso você não for aprovado numa primeira vez aí num edital ou num prêmio, mas você achar que tem chance, reinscreva-se, né? Tem muitas organizações, muitos projetos que não são aprovados numa primeira vez, às vezes nem na segunda ou na terceira, mas em algum momento chega essa vez. Por quê? Porque a organização vai se desenvolvendo, vai aperfeiçoando esse projeto e tem um momento em que ela está pronta para receber esse prêmio ou mesmo para concorrer a esse edital. Por outro lado, também saiba avaliar se você ainda não está pronto, se a sua organização ainda não está pronta para concorrer ou até mesmo se é o momento de parar. Então, talvez a sua organização não esteja de acordo, né, ou o seu projeto não esteja de acordo com os critérios desse prêmio ou desse edital. E, para finalizar, é importante também se preocupar com a comunicação, né? Comunicação da sua organização, do seu projeto, de como que você vai passar isso para o organizador. Então, primeira coisa, assim, procure manter o site da organização atualizado, né? Ele vai ser lido, então, certamente, quase todo formulário vai pedir o site e a gente vai entrar, vai olhar, né, vai avaliar também por essas mídias sociais da mesma forma, né? Principalmente Face, que é um dos que é mais usado hoje em dia. Então, se a gente entra lá e tem uma postagem de 2 anos atrás, isso não foi mais atualizado, passa uma imagem negativa, né, de que a organização tem uma página, mas não está dando a atenção devida, né? Então, se a mídia social não é mais usada pela sua organização, é melhor até não informar ou, eventualmente, até excluir essa página do que mantê-la muito desatualizada, né? E para o site, também procure ver não só se está atualizado, mas se ele está correto, se não tem erros de ortografia, principalmente se for uma organização da área de educação, né? Aí é inadmissível ter erros de português. E lembre-se, né, que toda comunicação começa também com a boa comunicação interna. Então, principalmente quando a gente está se inscrevendo num prêmio, num edital, fica muito evidente que a comunicação interna faz a diferença, né? Então, principalmente quando tem visita de campo, né? A gente vai conversar com todo mundo lá que trabalha na organização. Então, se um fala uma coisa, o outro fala o oposto, tem alguma coisa aí que não está funcionando, né? E mesmo durante os processos, né? Então, se eu tenho várias etapas que eu vou precisar do envolvimento de várias pessoas para desenvolver um plano de ação, para fazer um orçamento, eu vou precisar que toda a equipe esteja junto, esteja engajada para a gente poder fazer essa inscrição. Okay? E, para finalizar, procure refletir sobre a proposta única de valor da sua organização. Né? Qual que é o seu diferencial? A gente está trazendo bastante isso, né? Inclusive a Ponte tem até um outro curso específico de proposta única de valor, que é para você pensar no que é único, o que é exclusivo da sua organização, né? O que está específico, o que você tem de diferencial que os outros projetos, as outras organizações não têm. Então, esse seu diferencial, essa sua proposta única de valor, tem que estar claro, tem que estar específico, tem que ser transmitida nessa inscrição. Okay? Bom, essas eram algumas dicas que a gente tinha para passar para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem escrever para a gente, estamos à disposição e nos vemos numa próxima vez.